28º episódio do TagalCast. Eu tô lembrando aqui quando eu comecei, eu falei, cara, como que seria depois que eu chegasse ao episódio 10? Aí passou o episódio 20, agora nós estamos chegando no 30. Já é o 28º episódio. E hoje, comigo, um grande amigo. Estudamos juntos. Tenho muita história aqui para contar para vocês. Mas, cara, desde que eu conheci esse cara na faculdade, e na verdade a gente fez uma faculdade tecnóloga, aquela faculdade, né, para tentar se virar. Uhum. E desde que eu conheci esse cara, além da empatia, eu via um grande brilho que esse cara tinha. Desde a época que eu conheci ele, eu falei, meu, esse cara vai longe. E foi o que aconteceu. Danilo Rodrigues, especialista no mercado imobiliário, já são mais de 15 anos de experiência. Hoje ele presta consultoria para o setor imobiliário. Além disso, ele tem uma imobiliária. Também é muito ativo nas redes sociais. Tem uma correteria que depois a gente vai colocar aqui para você poder seguir. Que ali ele traz dicas, principalmente para o corretor. Um conteúdo riquíssimo que esse cara está trazendo aí para a galera. Mas antes de tudo isso, o cara é meu amigo, estudou comigo. Depois vocês vão ver o tamanho dele, tem 2 metros de altura, mas quem manda nele sou eu. Tô brincando. Mas esse é o Danilo Rodrigues. Cara, irmão, obrigado por você estar aqui com a gente, cara. Feliz da vida. Cara, uma baita realização estar aqui contigo, né? Porque esse daqui não é qualquer podcast pra mim. Poxa, eu fico muito feliz, Danilão. Tem uma história maravilhosa, de amizade mesmo, né? E depois de algum tempo de vida, né? Você realmente passa a valorizar mais os amigos, as pessoas. Verdade, né, cara? Né? E eu sinto muito feliz de fazer parte, assim, de vários momentos, né? Você ter feito parte de vários momentos da sua vida e eu fazer parte de vários momentos da sua vida, né, cara? A história com ele é interessante porque, assim, você imagina, a gente foi estudar aqui na Unib, já não existe mais a sede aqui, que ela já virou um empreendimento imobiliário, né, no local aqui em Moema. E quando eu conheci o Danilo, na verdade, eu fui estudar marketing, porque eu já estava com 37, né? Não, menos, né? 20, não, é menos. Menos, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, isso. Eu lembro quando você fez 40 anos. Tá. Eu lembro quando você fez 40 anos. Então a gente se conhece há uns 20. Sim, uns 20 anos. Então vai, 30 e poucos, vai. Mais ou menos 33. E aí eu já, obviamente, já estava com a agência, já tinha uma experiência, atendendo grandes marcas, tudo, mas eu queria me formar. Eu queria um diploma, eu queria, de alguma maneira, eu sempre sonhei em ter filho. Eu falei, mas o que eu vou falar para meus filhos? Não é? Eu não tinha estudado. Eu fugi da escola. E aí foi muito legal, porque lá na faculdade, eu encontrei pessoas, né, boa parte dos alunos também, estavam no mesmo estágio que eu, que assim, ralaram, todos vieram do nada, construíram sua história, e ali todo mundo queria, obviamente, uma formação. E aí encontramos pessoas brilhantes, e um deles é esse cara aqui que está aqui na minha frente. Um dia, se você quiser chamar ele para jogar basquete, não faça isso, porque o cara joga muito, 2 metros de altura. E dali surgiu uma amizade e foi legal, porque assim, eu não tinha tempo para ir nas aulas. E aí o Danilo e outros amigos me ajudaram a me formar, né, Danilo? Conta essa história aí, cara. Eu sou um cara assim, muito objetivo e direto, né? Em resumo, o Taga, ele tem um diploma porque eu fiz o TCC. Então, assim, graças ao Danilo eu estou formado, né? Graças a esse ponto, assim, hoje você pode ter um exemplo pro seu filho, sabe? De falar assim, então estude, isso. Também. Mas aí o que a gente faz? Arrume Danilos na sua vida, entende? Que são amigos que vão te ajudar. Você não precisa saber, você precisa ter o telefone. Isso, né, cara? Isso, né? E ele sempre foi muito organizado, né? Ele sempre foi muito pautado, ele sempre foi esse lorde, né? Um cara muito educado, e a gente não era tão educadinho assim, né? A gente dava uma causada na cabeça do Danilo, mas aprendia com ele também nessa questão de estar tudo organizado, tá tudo certo, tudo tem começo, meio e fim, né, Danilo? Né? E aí, mas antes da gente falar um pouquinho como é que você entrou no mercado imobiliário, tudo, cara, você me falou, nasceu na Vila Joaniza, sim. Criado no Capão Redondo. Isso, tanto que em 2008, 2009, ele me levou para palestrar lá na igreja, né, cara? Para falar um pouquinho, né, sobre mudança de mindset, sobre como você conseguir ter uma visão futura, como organizar a sua vida financeira, né? Sim. Que isso foi um ponto legal lá, né, na palestra. E aí, Danilo? Isso da carreira de palestrante. É mesmo, verdade. Ele mandou um vídeo. Depois, Matheus, coloca esse vídeo lá nas redes sociais, cara. Meu Deus do céu. Cara... Foi a primeira vez, né? Eu devia pesar uns 15 quilos a menos, tinha cabelo. Verdade, né? Completamente diferente. Completamente diferente, cara, né? Mas, em resumo, naquele período, né, enquanto jovem, a gente tinha uma fome, né, literalmente de crescimento, de um não conformismo, né, com o ambiente ali que a gente estava envolvido. E desde moleque você tinha esse entendimento, não?
Eu lembro que houve um dia na minha vida que eu decidi que eu não ia ser pobre. Entendeu? Eu não falo pra vocês. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? A hora que você faz aquela, né? Aquela mudança. Conta mais disso, cara. Cara, quando algum momento na juventude que você vai ganhando algumas consciências, certo. Né, você fala, pô, o que é rico, o que é pobre, o que tá me faltando, o que eu tenho. Como é que você fazia essa leitura entre o pobre e rico? Como é que você dividia na tua cabeça esse entendimento, a gente cara? passa a observar mais o mundo. Tá. Né? E aí você começa a ter consciência mais das suas faltas. Certo, e aí você consegue comparar mais com o que tem em volta. E aí você fala, poxa, nisso eu tô bem, nisso eu não tô. Aí você vê que, pô, tudo bem, hoje eu tô nessa situação, mas existem muitas outras possibilidades. E dali eu decidi... Quando você tinha que você falou assim, eu não quero ser pobre. Quando foi esse momento? Cara, eu acho que seguramente foi um período por volta dos 15, 16 anos. 15, 16 anos que... 15, 16 anos. Você sabe que a gente fala muito disso, né? E o meu livro, eu falo muito sobre a fase dos 13 aos 17. Sim, exatamente. Que a gente sabe, né, nos bairros aí de periferia, mais humildes, esse é o ponto da... Ou vai dar bom, ou vai dar ruim. Exatamente. Concorda, Nilo? Concordo, super concordo com você. Faço um adendo aí da recomendação do livro do Ale, que eu li. Cara, obrigado pelo prestígio aí. Vou rodar a segunda edição, hein? Já esgotou a primeira edição, cara. Tô ansioso pra tê-lo, né? E cara, foi exatamente nesse momento mesmo. Só que eu fui feliz do que eu observo hoje, comparado à parte dos jovens, que eu entendi que tudo que eu precisava para mudar a minha situação estava ao meu alcance. Tá. Entendeu? Sim. Explica melhor isso. Por exemplo, a minha situação não era culpa de ninguém. E eu poderia fazer alguma coisa para mudar isso, entendeu? Que aí vai um encontro de uma frase que eu ouvi muitos anos depois, né? Que assim, você nascer pobre não é culpa sua, mas você morrer pobre é culpa sua. Não, vai de novo. Essa frase... Vamos lá. Essa frase é muito boa, cara. Vai de novo. Hoje, a gente, na sociedade, a gente vê um crescimento muito... um crescimento exponencial do vitimismo. As pessoas são vítimas de tudo. Elas não são responsáveis pelo avião dela, né? E naquele momento eu decidi mentalizar e pensar absolutamente o contrário. Falei, tudo que está acontecendo comigo, eu posso interferir e eu posso mudar. E daí eu passei a ter iniciativas, entendeu? Você tinha algum mentor, alguém que te inspirava, ou você sozinho teve essa mudança? Eu conheci sua mãe, sim, né? Sua mãe, eu sei que ela tem um papel importante na sua vida. Mas o que... Porque assim, com 15 anos, eu vou voltar por mim. Eu com 15 anos, eu tava no fundo do poço. Por quê? Já tava fazendo coisa errada. Você sabe, você lê meu livro, né? Parte dos meus amigos já tinham morrido, porque já tinham participado de paradas erradas e já tinha dado ruim. Sim. Não tinha mentalidade nenhuma, assim, formada ainda com 15 anos. A única coisa que eu tinha dor, né? Sabe? E dava muito com a dor da minha história, da infância, de não saber realmente para onde ir. Então eu só consegui clareza 17 para ir pro Japão. Foi ali que foi minha virada. Mas eu não tive ninguém que me desse um toque, alguma coisa. Isso veio de você ou você teve alguém que te falou, cara, não olha por essa perspectiva, olha por essa? Cara, eu não tive ninguém que falou isso. Não teve nenhum mentor nesse momento, tá? Não tive nenhum mentor. O que aconteceu, eu observei uma pessoa. E esse foi na verdade, um dos meus melhores amigos da minha vida, que também é um grande exemplo para a sociedade, né? A gente Pode falar quem é? Ele chama Emerson. Emerson, tá. Legal. Emerson, olha a importância na vida desse cara aqui, hein? Legal. Porque o que aconteceu? O Emerson era meu vizinho. Tá. E ele ainda conseguia ser mais pobre do que eu. Tá. Tipo, na merda, mas ele tava mais ainda afundado aí, né? Sim, só que ele era muito mais inconformado. Entendeu? Muito mais inconformado. Então, ele era do tipo de pessoa que pegava 50 centavos, comprava 2 pipas, aí ela vendia 2 pipas e fazia R$1. Mesma idade que você? Mesma idade? Ele é 2 anos mais velho. 2 anos mais velho, assim. tá. Então, ele também era um pouquinho uma referência de um irmão mais velho que eu não tinha. Que legal, cara. Que legal. E, cara, esse cara, ele é absolutamente fenomenal. Por quê? Porque nós andávamos de bicicleta juntos. Certo. E um dia houve um acidente. Tá. Entendeu? E nesse acidente, tipo, eu não me feri, mas ele se feriu. Puta, cara. Ele perdeu a visão. Você tá brincando? Olha, cara. E ele perdeu a visão. Puta que pariu. Né? Então ele era um cara negro de periferia sem visão. Sem visão. Exatamente. Puta que pariu. E hoje ele é um pai de família, de uma família organizada, com um patrimônio de imóveis, entendeu? E um profissional
respeitado. Caraca, você tá brincando. Você tá brincando, e cara. até hoje ele é deficiente visual. Caraca, cara. E o que aconteceu? O círculo onde nós estávamos envolvidos, ninguém ascendeu e tem uma condição melhor do que a do Emerson, por exemplo. Entendi. Por quê? Porque ele, com tudo que aconteceu na vida dele, ele não se vitimizou. E você perdeu amigos nesse período, não? Sim, né? É a mesma coisa, né? A gente, nesse mesmo período, cara, eu não tenho fotografias, mas existia um grupo de 30 caras. Tá. Né? Desses 30 caras... Que é a irmandade, né? Seguramente 10 não existem mais. Seguramente 10 não morreram. É isso aí, mesmo movimento, cara. Muito cara, parecido. É impressionante, realmente isso que você falou, é a verdade. Né? Nesses grupos periféricos, quando chega nessa idade, você vai ter o grupo que vai gosta de futebol e vai para as peneiras, você vai ter a galera que vai estar mais antenada em arrumar algum tipo de trabalho, e tem a galera que vai desandar, né, cara? Vai desandar. Isso tanto, às vezes, dentro da periferia ou até mesmo em condomínios mais de classe C, por exemplo, classe B, né? E foi isso que aconteceu com a gente também. E aí o Emerson servia ele e fala, caraca, olha o esforço desse cara, ainda perde a visão. Exatamente. Nesse acidente e não perdeu a vontade. Não ele nunca perdeu o propósito dele, cara. Nada. E ele ficou extremamente limitado em vários aspectos, né? Certo. Porque teve que aprender uma série de coisas. Uma coisa é nascer cego, outra coisa é você se tornar cego, né, cara? Mas foi o cara que, se ele tinha 1% de possibilidade, ele trabalhava em cima daquilo, entendeu? Então, depois de um tempo, eu vi o quanto que aquilo foi um exemplo para mim, entendeu? Então, hoje, eu penso assim, se eu tenho 1% de possibilidade, etc., tá comigo. E por mais que exista uma grande influenciadores dentro da sua situação, você é o maior influenciador. A mesma coisa, num prato que você prepara, tem vários ingredientes. Um ingrediente é você. Perfeito. Você, a depender da atuação, você muda tudo, entendeu? Então é isso que eu tirei, eu acho que foi essa semente plantada em mim através desse exemplo e que eu levo. E que eu procuro também colocar nos corretores aos quais eu faço mentoria, legal, cara. treinamento. Porque normalmente o ser humano ele tem esse instinto, né? E a sociedade está com isso muito enraizado, que é o vitimismo, que a culpa é do outro, que a culpa é etc. Se você está num fácil, lugar, né? Exatamente. Eu digo o seguinte, se você está num lugar onde todo mundo é culpado, você é culpado por estar nesse lugar errado. Entendeu? Já parte daí e uma série de outras coisas. Eu falo sobre fatos, pessoas e ambiente. Exatamente, cara. Exatamente. Então, essa foi a minha maior consciência. É o que eu falo, eu ainda não estou rico, mas eu trabalho para ser, entendeu? O cara já tá bem encaminhado. Cara, essa é a fome, entendeu? E também, eu sou um cara que eu tenho um propósito, entendeu? Não é só, quando eu fiz 30 anos, o qual o Alexandre estava no dia, todo mundo que está se aproximando dos 30 anos, eu sempre falo, cara, toma cuidado, porque às vezes chega uma crise nos 30 anos, né? Não tem a dúvida. De reflexão, uma coisa. E eu pensei, cara, eu sempre vou correr atrás do dinheiro. Será que é isso que eu vou, sempre que eu vou buscar, tal? E daí eu decidi criar a correteria. Legal. Né? Mas calma, você tá andando muito rápido. Calma, porque pro pessoal aqui, a gente tem aqui, desde do pessoal que está começando, nossos colegas corretores de imóveis, um monte que me acompanha, mas tem empreendedores, empresários e pessoas que querem pivotar a carreira, que você fez isso no momento, mas vamos com calma nisso. Vamos voltar ali. Aí com 15 anos você falou que deu o estalo. Você tinha uma inspiração, que é o Emerson, concorda? Sim. E aí, qual que foi o seu primeiro movimento de trabalho? Como é que... Cara, aquele era um período em que também contribui para muitas pessoas irem pelo caminho errado, que o emprego fica muito difícil por conta do alistamento militar. Tá. Né? E eu não consegui um emprego formal, literalmente, até pelo meu biotipo. Né? As pessoas olhavam para mim e falavam, cara, o exército vai te pegar. Não, também é o tamanho do cara, né? Mas ele perde no braço de ferro para mim, tá? Não aguenta não, tá? Mas só tem tamanho. Entendi. E, cara, sabe o que eu comecei a fazer? Pedir emprego. Eu corri o comércio. Tá. Você ia batendo de porta em porta. De porta em porta, literalmente. Nisso eu trabalhei muito tempo lavando carro. Tá. Pintor de parede. Né? Então hoje, cara, eu sou... Posso fazer sacanagem? Porque eu não posso perder uma piada, né? Não. É bom que você não precisava pegar a escada, né? Você conseguia pintar o teto. Vai lá. Olha a envergadura dele aqui. Você levanta o braço. Olha o tamanho da envergadura do cara. Não, tem um trauma de pintar teto. É uma atividade insalubre, cara, você mexer com isso. Então, cara, eu fiz de tudo que eu, assim, principalmente
mexer com veículos, né? Lavagem, Sim, etc. sim. E trabalho de reforma. Então, eu fiz muito isso até eu chegar aos meus 18 anos, né? Literalmente. Tá. Que aí eu consegui o meu primeiro emprego. Mas você não pegou o exército? Cara, não peguei, me dispensaram. É mesmo, rapaz? Exatamente. Como é que aconteceu isso? Que o sargento deixou você passar batido, Me cara? perguntaram, falaram, você quer? Eu falei, não. Sério, tipo, tinha outras pretensões. Caraca, outras coisas, cara. nada contra, mas eu não admirava Sim, a guerra sim, militar, sim. entendeu? Então eu falei, cara... E também o que acontece? O exército virou uma memória afetiva ruim pra mim. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. Tipo, foi o momento financeiro pior da minha família, entendeu? E aí, eu não tinha emprego por conta das questões relacionadas ao exército. Eu falava, virou uma memória afetiva. Eu falei, cara, eu não quero. Entendi. Só quero que você me dispense. Mas vamos supor, desde a data 0 até os 18, nessa fase foi a mais difícil da família? Cara, foi a mais difícil. Foi a mais difícil, tá. Foi a mais difícil, assim, de muita privação. Entendi, entendeu, cara. Tanto que eu tenho... Você pode falar o que você foi privado do quê? Assim, cara, o que aconteceu? Eu tinha assim, eu posso dizer que eu nunca passei fome. Tá. Entendeu? Mas cheguei, a minha casa já chegou várias vezes de, ter o último arroz da panela. Caraca. Literalmente. Caraca, mano. De essas coisas assim. Porque foi um período que meu pai tinha ido embora e a minha mãe segurou as pontas Não, e eram... da maneira que pôde. Quantos eram? Nesse momento era eu, minha mãe e minha irmã. E uma irmã, tá. Uma outra irmã. Você tem mais uma irmã, né? Ao todo, na verdade, eu tenho 4 irmãs. Tá. Mas nesse momento era eu, minha mãe e minha irmã. Tá. Entendeu? E aí também minha mãe com os conflitos dela, uma série de outras coisas. Sustentar 2 filhos. Uhum. Ela já tinha... Imagina que esse cara comia, né? Pensa o tamanho do prato pra sustentar a criança, né? E aí foi o pior momento que aí eu queria falar, se eu quero ir no cinema, não posso. Entendi, entendeu? cara. Puta, isso é Então, muito difícil. eu- Numa idade, né, cara, que você queria namorar, né, sair, né, cara. Então, por exemplo, tênis, não tinha tênis. Não tinha tênis, né, entendeu? cara, sim. Roupa era que eu usava da minha mãe ou coisa desse tipo. Tanto que uma coisa muito louca, que eu e o Emerson, cara, pra gente ter roupa nova, às vezes a gente trocava nossas roupas velhas. Entendeu? Cara, que louco. Literalmente. Olha só, cara. Porque foi um momento muito difícil. E a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa que a gente precisa. Você tá fazendo lembrar na época, cara, que tinha uma marca Zump, lembra? Das calças? Lembro. Eu lembro que eu ganhei uma calça usada da Zump, só que ela tá muito surrada. Aí eu descosturei o logo da Zump, peguei a minha calça dessas. Costurei só pra ter a calça Zump, cara. Você contando isso, eu lembrei disso, cara. É loucura. Só que assim, essas são as criatividades, né, que a crise traz. E o tênis apertado? Porque aí, tipo, não tinha tênis, e aí ganhava tênis, sabe, de alguém, mas uma vez eu ganhei um Mizuno de marca, só que era 2 números menor que o meu pé, cara. Nossa. Mas eu usava, falei, não, eu vou usar esse tênis aqui porque, é um Mizuno, né, cara? É o que tinha. Aí os dedos ficavam assim, ó, cara, a unha encravava, mas aí eu falei, não vou jogar fora esse tênis, cara, vou usar. Exato. Cara, tô lembrando de cada coisa, cara. Eu tenho uma história, cara, a minha esposa pode confirmar isso. E quando você for em casa de novo, eu vou te mostrar. É mesmo? Tá bom. Cara, eu tenho um tênis, no Balas. Tá. Cara, assim, um tênis de mendigo é mais bonito, entendeu? E você guardou ele? Porque foi o primeiro tênis que eu consegui comprar. Caramba, Danilão. Só que, cara, acho que eu fui ao Japão 2 vezes com aquele tênis. Porque era só o que eu tinha, cara. Entendeu? Entendi, claro. Tênis que, não era dado, não era apertado, entendeu? E que fala, esse daqui foi o que eu consegui comprar com o meu dinheiro. Cara, se você vê o estado do tênis, você tem que ver. E eu falo pra minha mulher, esse tênis ele vai ficar aqui só pra eu lembrar desses dias. Cara, que animal. Porque quando nos passos da minha ascensão, eu não quero perder a humildade de lembrar Sim, cara, desses tá certo. dias aqui, entendeu? Que legal, cara. E esse tênis tá guardado lá em casa. Quero ver, hein? Larissa, quero ver esse tênis, hein? Eu vou mandar uma foto. Isso, boa. Assim, tênis, você fala, cara, isso é de um mendigo aqui. Cara, que guerra. Não, pior que deve ocupar um espaço do armário significativo. Que não você calça? Eu calço 47. 47, o tamanho do tênis. E Danilão, 18 anos. 18. Não foi pro exército e aí agora você poderia trabalhar. O que aconteceu? Cara, foi muito bom, assim, foi o começo da minha carreira, de certa forma foi o começo da minha carreira imobiliária, porque eu comecei trabalhando no telemarketing. Certo. Entendeu? Minha mãe trabalhava no telemarketing, Tá. e ela conseguiu um emprego para mim onde ela trabalhava.
Ela falou, cara, tipo, eu vou conseguir lá pra você e você vai passar. E eu passei a vender assinatura de jornal. Puta, você é aquele cara chato que me ligava o tempo todo, cara. Era eu mesmo. Puta, e eu ligava pra você. Eu sei. Nossa, cara. Você foi um deles. Pô, E, cara, trabalhei muito tempo mesmo como telemarketing. Foi, assim, um aprendizado de vendas muito grande, né? Um aprendizado... Quantos não você levava pra ter um sim? Cara, a gente chegava... Tem um dia de 200 não. Então, imagina você levar 200 não em um dia, cara. Não, né? Não. Não. Mas Deus fala, não. Mas só, não. Rapaz do céu. E, cara, hoje eu tento passar, né? A gente tem treinamento e desenvolvimento, por exemplo, em prospecção, né, para corretores de imóvel. E muito do depois segue ele e vai fazer mentoria com esse cara, viu? Eu, Alexandre Tagal, estou recomendando você fazer uma mentoria com o Danilo Rodrigues. Ouviram? Porque esse cara tem um conteúdo gigante, nós somos parceiros, então pode fazer o curso dele que eu assino embaixo. Continua. Legal, obrigado. E, pô, essa persistência, essa resistência de, por exemplo, a sequência de nãos, cara, eu peguei no telemarketing, entendeu? Então, quando eu entrei pro imobiliário, que a gente vai falar logo mais, que, pô, eu tinha que ter seguido aí 10 dos 20, 30 nãos no dia, cara, para mim era absolutamente tranquilo, porque eu vim de uma experiência onde, cara, eu tomava não o dia inteiro, entendeu? Eu tinha jornada de 12 horas. Né? Então, com 200 nãos? Com 200 nãos, cara. Então você vinha ali o dia inteiro, o discador ia jogando as ligações, você ia falando com as pessoas e o maior treinamento... Então, não para você não é problema nenhum, né? Zero. Entenderam, gente? Não, zero. O não, as pessoas... o que eu tento ressignificar na cabeça dos corretores nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, é colecionar nãos. Porque pode parecer óbvio, mas ele sempre te aproxima mais do sim. Seja pela continuidade do trabalho, ou seja pelo desenvolvimento que você vai fazendo. Animal. Então, quanto mais você receber não, mais próximo você está literalmente do sim. Entendeu? E além da curva de aprendizado, né? Exatamente. O que eu chamo a atenção é que nós, enquanto ser humano, nós precisamos de aceitação. A gente quer aceitação. Então, só o medo de um não do desconhecido vai ao encontro desse instinto. Então, eu procuro trazer essa consciência para as pessoas, para os corretores, e falo, é da sua cabeça evitar o não, mas você precisa do não para chegar onde você quer, entendeu? Então, muito legal, Danilo. Então vai pra muito legal esse ensinamento que você está levando dos corretores, cara. Fico muito feliz, porque assim, a mindset do corretor, ele tem como característica ele desanimar. Sim. Concorda? Concordo. Claro que tem um processo de inteligência emocional que você buscou, que você se desenvolveu, mas a maior parte dos corretores, eles ainda não tiveram acesso à inteligência emocional. Concordo com você. Então, quando você fala de aceitação, naturalmente o não para ele já remete a muitas questões de infância, adolescência, a vida construída, porque assim, infelizmente no Brasil, o pessoal não entendeu ainda o que é um corretor de imóveis. Concordo. E qual o potencial que existe em ser um corretor de imóveis. Sim. Porque os corretores, vamos dizer assim, da velha guarda, eles trouxeram uma história muito complexa, que é o quê? Pô, você foi ex alguma coisa para depois se tornar corretor. Exatamente. Uhum. E ele, propriamente, ainda não vestiu de verdade a essência do corretor. Por quê? Sim. Porque ele fica carregando esse estigma. Sim. Só que as coisas mudaram. Os programas que existem na Netflix, eu falei na palestra última que eu dei lá no EZ Show, no evento da EZTEC, que é o seguinte, fala, cara, olha o que está acontecendo com o mercado imobiliário. Vai na Netflix ver quantos programas existem sobre venda de imóveis. Locação, reforma, construção, reconstrução, o que você possa imaginar. E na TV a cabo há anos. Há anos, cara. Que mais se Irmãos à Obra e entre outros, né, cara? Irmãos à Obra estão na 30ª temporada de variações, não sei o que. Pô, daqui a pouco os caras vão falar, chega, não aguenta. O assunto casa, imóvel, apartamento, cara, é o assunto que todos gostam. Exatamente. E o que está acontecendo? E eu falo muito, cara, o cara que entender, você já entendeu há bastante tempo, por isso você está onde você está, mas quem quer vir para esse mercado, ele é muito melhor do que ser executivo. Não tem teto. Não tem teto. Não tem teto, Danilo. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. E quando eu falo dos corretores, esse movimento, para você ter uma mente milionária, cara, Processo, o que é ser corretor de imóveis? Disciplina, repetição. Exatamente. E quando você fala dos nãos, quanto mais não você vai levando, mais aprendizado você gera para você chegar no sim. Sim, isso mesmo. Então, e você prova viva que isso funciona, cara. Sim, isso mesmo. Mas o que tem de característica? Disciplina. Exatamente, concorda? Disciplina.
E aí, Daniel? Aí, então, telemarketing, aprendeu a receber 200 nãos por dia. E aí? Isso mesmo. E, cara, aí em um determinado momento, eu quis trabalhar numa determinada marca de carro. Sabe um dia que você dá um Que foi o momento que eu te conhecia, né? Exatamente. Sabe um momento que você tem um estado, você fala, cara, pô, eu admiro essa marca, eu queria vender isso. Como que é vender carro? Esse cara foi um apaixonado por Citroën. Ainda é? Cara, eu sou. Né? Agora que eu vim ter o meu primeiro carro que não é um Você Citroën. saiu do Citroën, rapaz? Citroën agora, cara. O cara apaixonado. Apaixonado por Citroën. E não fala mal do Citroën, viu? Vai arrumar encrenca com esse cara aqui. Porque, não, meu. A pessoa tem que ter propriedade pra debater comigo, porque eu. Não. Quantos Citroën você teve desde que eu te conheço, cara? Cara. 5, 6? Não, eu tive uns 8. 8 Citroëns. Você conhece alguém que teve 8 Citroëns? Tá aqui, Danilo. E uma. Com ele consegue rodar com esses carros. Consegue fazer com que ele tenha vida longa. Nossa, demais. Não é? Demais. E os carros impecáveis, cara. Então, assim, o rei do Citroën está aqui na minha frente. E é isso. E aí eu empreendi para trabalhar com a marca. Para sair do... Também chega uma hora que, pô, você 5 anos aproximadamente de telemarketing, você, cara, tá pegando calo na corda vocal, é uma atividade estressante também. Aí eu falei, cara, eu preciso sair disso e aí eu quero ir para isso, entendeu? E aí eu empreendi e aí eu passei a ter um outro tipo de venda, que era de um bem, né? Literalmente, a venda de um bem, com veículos. Legal. Mas, ó, deixa eu te falar, Citroën de hoje é lindo, tá? Agora volta quantos anos aí? Cara, sei lá, o meu primeiro Citroën foi em 2001. O Tissara? Como é que chama? Tissara, eu lembro. Você lembra, né? Pensa num carro ruim, hein? Oi? Você viu, né? Lógico que vi, cara. Não, pensa num carro ruim, bicho. Ele se tornou conhecedor, profundamente entendedor, estudou, se tornou especialista nesses carros, na marca. Por isso que eu falo, olha aonde você pode chegar. Ele se dedicou tanto a aprender sobre a marca que você se tornou uma sumidade, né, cara? Sim, cara. Até nos grupos de clubes, por exemplo, dos carros e tudo mais, eu sempre... tava ele, meu tio-avô, meu tio... Tô brincando. Tô zoando com ele. Mas assim, você entende que não tem bloqueio? Exato, não é isso? Exato. Entendeu? E apaixonado, tá? Pelo que faz. Porque ele falou, quero trabalhar numa determinada marca, foi o que ele fez. Durante 8, 10 anos, manteve o carro dessa marca, porque a partir do momento que ele entendeu a filosofia, concorda? Você entendeu a filosofia da empresa? Sim, eu entendi. Eles tinham uma filosofia mesmo, uma linha de trabalho. Que é o depois ponto, cara. Se foi para outro caminho, mas naquele intervalo de tempo de produção de veículos, eles tinham uma filosofia com os produtos. Tanto que foi um sucesso, né? No Brasil, né, cara? Foi um sucesso, exatamente. Só não foi mais por outras questões que não estão ligadas ao carro. Perfeito. Entendeu? Estão ligadas à empresa que estava administrando, coisas desse tipo, literalmente, entendeu? E aí, cara, aconteceu a crise de 2008. Né? Estourou aquela crise de 2008. Que foi a bolha, né? Foi a crise mundial, exatamente. Que aí eu passei a entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Mas você estava no carro ainda? Estava no carro. Tá. E aí mesmo, independente de performance, todo mundo foi mandado embora, tipo, na concessionária que eu trabalhava. Tá. Entendeu? Você foi? Fui. Você passou por isso, cara? Passei. E aí, cara, passei por isso, mas foi uma experiência maravilhosa trabalhando com carro, que é um outro tipo de venda. Você acaba... é uma outra aula de venda, literalmente, né? E aí, beleza. Assim que eu saí, eu recebi um convite inusitado para o imobiliário. Entendeu? Que foi algo diferente do que a maioria das pessoas... Mas como é que foi esse convite? Cara, como é que foi? A antiga Agra, né? Que passou a ser Agri, que depois passou a ser PDG e agora é X, literalmente. O proprietário fundador dela, ele decidiu fazer algo diferente. Era um período em que os incorporadores estavam com os desenvolvimentos da house. Certo. Você já tinha algumas houses já pioneiras, como Cirela, Tecnisa, algumas outras coisas, e ele falou, pô, eu quero fazer a minha house. Aí o que ele fez? Ele contratou uma das melhores consultorias de venda do Brasil, que é a DNA de Vendas. Certo. E falou, a gente vai fazer uma super house. Entendeu? Diferenciada, etc. Isso 2008, 2009? Isso mesmo. 8, 9, tá. E aí, eles procuraram pessoas que não eram do mercado para treinar uma equipe. Cara, e esse projeto, ele é muito interessante, porque desse projeto saiu excelentes profissionais do mercado imobiliário. Gente que hoje é diretor de incorporadora, gerentes pelo Brasil inteiro. Não foi um projeto visionário, cara. Foi um projeto visionário. Tem muita gente do projeto que hoje continua atuando no mercado imobiliário,
Porque depois de quase 15 anos você vê o turnover de gente Sim, que cara. trabalhava contigo há 8 anos atrás e que hoje está fazendo completamente uma outra coisa. E eles fizeram um programa de treinamento de aproximadamente 2 anos para o pessoal contínuo e desenvolveu, cara, uma baita equipe que fez uma baita diferença e eu fazia parte desse time inicial. E foi a hora que você tirou o teu Cresce? Sim, aí foi no momento inicial que eu tirei o meu Cresce, literalmente, né? E aí aconteceu algo interessante, que é o seguinte, que aí voltando um pouquinho de quando eu trabalhava com telemarketing, quando eu comecei a trabalhar com telemarketing, eu era o pior de todos. Eu era muito ruim em vendas, entendeu? E eu participei de um treinamento numa das empresas e eu aprendi técnicas que me deixaram um pouco menos ruim. E aquilo deu um gatilho na minha cabeça, uma explosão mental. Eu falei, cara, eu sou ruim, só que eu consigo não ser ruim se eu não quiser. E daí eu peguei a fome do desenvolvimento. Tá, então você entendeu que vendas é treino, não é dom. Exatamente. Aquele foi um momento que eu entendi que vendas não é talento. Vendas não é dom, não é talento. Vendas é técnica, treino. Técnica, treino, desenvolvimento, execução, e é isso. Então não tem nada a ver com perfil. Não tem nada a ver com perfil. Vocês ouviram, gente? Não tem. Se você é um corretor de vendas ou quer se tornar um corretor de vendas, ou de qualquer outra área, né? Concorda? Ser um profissional de vendas, vamos dizer assim. Sim. Profissional de vendas. Vendas é treinável. Exatamente. Vendas é não é dom e não é talento. Vendas é treinável. Exato. E aí eu fui passando pelo telemarketing, assim também sempre me desenvolvendo enquanto eu vendia carro. E quando nesse momento do mercado imobiliário eu continuei no desenvolvimento. E eu me destaquei nesse ponto, a ponto da empresa DNA de vendas me chamar para eu fazer treinamentos, para eu fazer alguns projetos. E a antiga Agra, ela demandou um projeto em especial para DNA de vendas, que era o que a gente chamava de IPDG na época, né? Que aí foi na troca do nome para PDG, que era literalmente uma startup, uma empresa separada, de análise do mercado imobiliário quantitativas e qualitativas, entendeu? A princípio, o que eles falaram? Poxa, a gente precisa fazer um projeto para eles, né? Aí eles me chamaram, colheram a minha opinião, e depois, quando o projeto foi vendido, literalmente, eles falavam, cara, você não quer vir ser nosso sócio para executar esse projeto? Aí eu saí um momento e fui trabalhar com eles nesse sentido. E aí a gente desenvolveu estudo de mercado. E aí você já se tornou sócio desse negócio? Tornei sócio desse negócio. Aí, passado 3 anos, eu decidi sair da sociedade da maneira organizada, correta, assertiva e tudo mais, e voltar de novo para o mercado imobiliário. E aí eu já voltei como gerente na própria PDG de novo, gerente de online. Que legal, você já estava em ascensão nesse movimento, né, cara? Exatamente. E que horas que o bichinho do mercado imobiliário te pegou? Você fala assim, cara, eu sempre fui um cara muito curioso. Quando eu recebi a proposta, eu estava numa situação que eu tinha acabado de sair. Eu analisei e pensei, bom, eu tenho uma mínima reserva. Você tá casado? Não estava. Não estava ainda, não né? Não estava casado, Tá, a gente já tinha passado pela faculdade. A gente estava na faculdade. A gente estava na faculdade nesse período, tá. Eu tinha uma mínima reserva. Eu pensei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de 5 meses, por exemplo. Ajuda o pessoal. Então, você veio no teu trabalho na Citroën, um período longo, construiu uma reserva. Sim. Você entende? Que assim, o pessoal acha que a coisa acontece do dia para noite, né? Agora. Então, não é assim. Pelo menos um mínimo planejamento existiu, certo? Exatamente, com certeza. Que vai ao encontro de algo que eu falo muito para as pessoas que me abordam, seja na correteria, através das redes sociais. Correteria é a rede social dele, o Instagram dele, @correteria, não é isso? Exatamente. @correteria, tá? Em qualquer rede social, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. A pessoa fala, pô, cara, eu tô precisando... eu quero entrar na corretagem. Eu falo, legal, me fala um pouquinho da sua organização, etc. Logo mais a pessoa fala, cara, eu tô apertado, eu tô precisando de dinheiro. Eu falo, brother, nem começa. Olha a dica boa, hein, cara? Você vai arrumar um problema maior do que o problema que você está tentando resolver. Porque um dos problemas do corretor na corretagem é que ele não entende que é uma iniciativa empreendedora. Nossa. Enquanto empreendedor... Quero que você fale muito sobre esse assunto, vai lá. Enquanto empreendedor, ninguém começa uma empresa, uma loja, etc., já no negativo. Você precisa ter planejamento. Eu comecei, mas era muito louco na época. Eu concordo. Assim, eu vou corrigir. Existem pessoas que começam no negativo. Mas se a gente falando de probabilidade, a maior probabilidade é que já no mês seguinte você não consiga. Mas, exemplo, se eu voltasse no tempo para empreender de novo, eu minto. Eu tinha, sim. Eu tinha voltado do Japão.
Sim, Desculpa, sim, falando sim. merda pra você. Não, eu vou falar. Tinha um pouco de dinheiro, sim. Tinha um Sim, pouco sim, de dinheiro, sim. sim. Porque eu voltei do Japão, aí eu fui empreender 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Foi a Depois sua de primeira 7 agência anos. nessa primeira viagem, primeira volta do Japão? Não, eu voltei do Japão, aí eu trabalhei em agências de modelos, de fotografia, tal, não sei o foi quê. como modelo, com certeza. Na né? verdade, assim, é que Não o pessoal foi não com descobriu o meu talento, entendeu? Tá, eles que não viram a sua É. beleza. E aí, assim, eu fui empreender com 24. Tá certo? 97. Tava com 24. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha um dinheiro, só que o dinheiro foi diminuindo. Mais rápido do que a gente imagina. Mas já, sempre, mas só que a né? gente imagina. E aí que eu fui empreender, entendeu? Entendi. Então, o dinheiro que eu tinha Trago do conquistado no Japão já tinha dado uma boa Diminuída, funilada. Ah, não, eu investi no salão. Ah, Agora que eu tô salão da organizando minha sua mãe. cabeça. Salão Te abri da um sua salão de mãe. beleza. Eu li o livro. Isso, e eu não sei contar essa porra. Tá bom, eu vou corrigir. É. Não, mas você fica tranquilo que eu tô aqui pra te corrigir. Eu Obrigado, li o tá livro. vendo como ele é disciplinado, organizado? Verdade, aí eu abri o salão de beleza com a minha mãe e dali surgiu a oportunidade Da agência de depois. se tornar agência. Entendi, Entendeu? legal. E cara, então eu tinha esse mínimo planejamento. Tá. Né? E, Você tinha fôlego para quanto tempo? cara, eu tinha fôlego para 5 meses. 5 meses. Tinha fôlego Eu pra sempre 5 falo meses. isso, ó, fôlego de 5, 6 meses para você Exatamente. Tranquilo. Que era arriscar, o tempo de né? aprendizado, o tempo Tá. de eu entender o cenário, Tá. entendeu? E Tá. daí tudo mais. E, cara, eu fui feliz. Eu fui feliz a conseguir aproveitar uma oportunidade que contou com um encontro da oportunidade com a minha competência, né? O que Perfeito. muitos chamam de sorte. E eu realizei o primeiro negócio em um mês, Tá. literalmente. Um mês você fez a primeira venda. Exatamente. E aí, nesse dia, a minha vida mudou, literalmente. Porque aí eu passei a ver um outro negócio, né? Completamente diferente do CLT, entendeu? Perfeito. E Que aí você aí- entendeu que você era dono do seu negócio. Eu sou dono do meu negócio, do meu planejamento, Ah. das minhas coisas, entendeu? Então, ser corretor é empreender. Isso é muito legal. Cara, ser corretor é Bate um pouquinho empreender. nisso, Danilo. Ó, sim, ele é empreender. Existem pessoas que elas têm perfil para ser empreendedores e tem pessoas que não têm. Nenhum dos dois está certo ou errado, entendeu? Perfeito. O problema é quando a pessoa que tem um perfil CLTista, do qual ela tem um senso de pertencimento, que ela quer um crachá, que ela quer um horário, esse tipo de coisa. Porque na Citroën você tinha crachá, não tinha? Tinha crachá, tinha né? tudo. Normal, Né? um CLTista normal. Normal, né? literalmente. Com um pacotinho completo, né? Pacotinho Organizado e tal. Exatamente, com fixo garantido, Aham. Alguns tudo benefícios, né, cara? mais. Né? E tem gente que deseja isso. Só que ele deseja também o bônus da autonomia, o bônus do empreendedorismo. E aí vira um conflito. Sim. Entendeu? Uma coisa não casa com a outra. Não casa né, com a cara? outra. Né? Então, ele espera, por exemplo, de uma incorporadora, de uma imobiliária da qual ele faça parte, direitos e garantias e seguranças que, por exemplo, ele teria no CLT. Entendeu? Então, ele vive constantemente nesse atrito interno de frustração de expectativa, entendeu? Literalmente. Então, principalmente nas mentorias, conversas com os corretores através das redes sociais, eu procuro parametrizar isso. Falo, cara, aqui você tem esse ônus, esse bônus, aqui você tem esse ônus, esse bônus. Então, o corretor ter a visão empreendedora é importante. Importante, primeiro para ele, assim, saber o ônus e o bônus, ponto, né? Também para a autoadministração. Né? Porque quando você é um CLTista, você gasta todo o seu dinheiro, por quê? Porque no próximo mês você vai cair mais dinheiro. Né? Eu chamo tal da segurança. Exatamente. Quando você é empreendedor, você não pode gastar todo o seu dinheiro porque não está no seu controle você ter dinheiro no mês seguinte. Fantástico. O que acontece fantástico. é que você é um influenciador para que exista dinheiro no mês seguinte, só que você não tem essa total autonomia para que de fato ele aconteça. Mas aí eu tenho um ponto importante para falar com você nessa questão, porque com o tempo você começa a trabalhar vendas de curto, médio e longo prazo. Sim. Que aí você é um especialista nisso, de gerenciar muito bem os leads, Sim. de organizar sua carteira, Sim. de acompanhar todo esse processo da jornada. Sim, sim. E aí, quando você começa a organizar vendas de curto, médio e longo prazo, você passa a ter venda recorrente. Exato, você passa a ter venda recorrente. Você. Que estágio atinge isso, Danilo? Desde o momento que você. Beleza, você fez a primeira venda, Sim. né? Com um mês. Sim. Mas você ainda não dominava o ecossistema. Não dominava.
Nem de perto. Nem o ecossistema imobiliário, nem o ecossistema comercial. Legal. Porque o imobiliário está ligado ao comércio, está ligado aos imóveis, e o comercial está ligado, por exemplo, à gestão de lead, está ligado a todo esse planejamento, técnica de venda, que são coisas inerentes ao comercial e não necessariamente ligados a um imóvel. E como é que você fez para amadurecer nesses pontos, para você fechar o ecossistema? Cara, o que eu fiz de mais importante foi o seguinte. Hoje, isso deve estar fazendo uns 10 a 12 anos. Ele tinha cabelo, tá? Tinha cabelo na época. Eu decidi que todo dia eu ia aprender alguma coisa nova. Todo dia eu ia aprender uma coisa nova. Fantástico, cara. Então, hoje, todos os dias eu tenho no meu to-do, literalmente na minha lista de coisas diárias, que eu procuro passar para os meus mentorandos, inclusive num treinamento especial que eu tenho sobre produtividade para corretores de imóvel. Então, eu tenho isso, que todo dia eu preciso aprender alguma coisa. E com o tempo eu fui me desenvolvendo tanto na área comercial quanto na área imobiliária, entendeu? Então, você fazer esse plantio diário é fundamental para o corretor de imóveis. Perfeito. Então, existem caçadores e fazendeiros, né? O corretor de imóveis, ele precisa atuar literalmente dos dois lados. Que ao mesmo tempo que ele está caçando o cliente que está mais quente, ele está plantando o cliente que vai estar ótima analogia. daqui a 2 anos, entendeu? Porque a caça, você pode pegar ou não. Sim. A fazenda, se você cultivar, você vai colher. Alguma coisa você pega. Muito boa essa analogia, né? Muito boa, cara. Porque, voltando, né, aos primórdios da humanidade, sim, o que aconteceu? O cara passava fome muitos dias porque ele ia atrás da caça. Exatamente. E muitas vezes não conseguia trazer a caça. Exatamente. Então, ele não conseguia ter um processo recorrente e planejado. Exatamente. Ele vivia numa caça, né? Ele vivia de acordo com o que o ambiente propiciava para ele. Uhum. E acho que o grande erro do corretor é viver de caça. Exatamente. Exatamente, cara. Exatamente. Eu concordo com você que é um dos maiores erros, porque uma parcela significativa dos corretores não sabe fazer este plantio, né? Um dos termômetros que eu vejo a competência do corretor de imóveis quando eu estou entrevistando para uma mentoria ou conversando com ele, o corretor ele tem a capacidade de vender para um cliente que está tratando há muito tempo. Entendeu? Eu pergunto para ele, cara, você conseguiu vender para alguém que você estava tratando, sei lá, 2 anos na sua carreira? Pô, não, nunca consegui. Então, já se vê que é um cara que é muito mais focado no imediatismo. Sim, na caça. E tá só pegando o que tá aparecendo ali no momento, entendeu? Ao invés de um cara que cultiva e acompanha um lead, né? O que eu sempre prego é o seguinte, o que hoje já é muito de conhecimento público, que o cliente ele tem um ciclo, né? A gente vai falar aí de entre 1 e 2 anos para uma pessoa. Do momento zero, onde ela joga no Google a primeira vez imóvel de 3 dormitórios no bairro X, até o momento em que ela assina, literalmente a gente está falando entre 1 ano e meio ou 2, né? E na minha consultoria, cara, ela foi uma loucura assim na minha cabeça, porque eu vi o mercado imobiliário por outro lado, entendeu? Porque lá os clientes, eles falam para mim coisas que eles não falam para os corretores. Sim. Entendeu? Então foi uma entrevista que eu faço e eu descubro coisas que eu falo, cara, sim, eu não acredito que eu sabia disso, entendeu? Então, ou seja, seguramente, eu falo pro profissional do mercado imobiliário, o cliente, ele chega a falar em algum nível, de alguma forma, direto ou indiretamente, com mais de 100 corretores durante a jornada, entendeu? Então, se você não tem uma metodologia de acompanhar esse cara, literalmente você vai cair numa vala comum e vai sumir, entendeu? Então, esse é um diferencial da carreira, literalmente. Eu vou contar por experiência própria. Sim. Eu comecei a comprar imóvel no ano de 2000. Meu primeiro imóvel foi em 2000. Foi aquele apartamento lá no... Lá no Brooklyn. Eu fui. Você foi lá na parte foi meu primeiro imóvel. Tinha aquele Shih Tzu. Isso, é isso mesmo, cara. Pô, saudade do Shih Tzu. Lembra? Ele era muito louco o cachorro, né? O cachorro era virado no giraia, cara. A maior perca do divórcio desse cara, foi meu cachorro, cara. Cara, aquele cachorro, pelo amor de Deus. Ele era muito parça, meu. Cara. E o cachorro era muito louco, porque quando ele tava agitado, ele ficava rodando. Ele ficava rodando no apartamento. E ele tinha cara de... Lembra do Gremlin? Daquele que se transformava, não é? Exatamente. Uma saudade. Pô, aquele cachorro era da hora. Era o Troy. Lembrei do nome do cachorro, cara. É isso aí, meu primeiro imóvel. E olha só. Eu comprei imóvel em 2000, em 2023. Comprei inúmeros imóveis nesse processo todo. Sim. Pergunta se teve algum corretor que me acompanhou. Claro que eu tive momentos que eu comprei da Zetec por ser agência deles, mas também comprei imóveis usados, comprei outras coisas. Ninguém me acompanha. Sim. Porque hoje existem corretores que se mantêm sofrendo vendas. Ele está num lugar, a venda cai no colo dele. Galera,
essa pessoa que não consegue criar a venda, por exemplo, acompanhar o lead e ter vendas que ela fala, não, o cara veio aqui, eu consegui desenvolver e a minha competência com a oportunidade fez a coisa acontecer, você vai passar dificuldade no mercado. Mas uma coisa é certa, vai precisar morar, não vai? Exato, é o que eu falo para todo mundo. É o que eu falo na correteria. Eu falo, vocês pararam para pensar que todo mundo precisa morar em algum lugar? Ponto. Isso é algo que nem a inteligência artificial, nem pode inventar novamente toda a história da tecnologia, tudo, mas você precisa de um teto. Todo mundo. Eu falo até um mendigo para uma ponte. Então, teto. Teto é simples, entendeu? A invenção mais rupestre da humanidade foi a caverna, ou seja, a habitação. Continua de pé, né, cara? Continua de pé e é isso, só mudou o jeito e a forma. Entendeu? Legal. Irmãozão, cara, que aula aqui, hein, cara? Ó, você recebeu a mentoria aqui, por enquanto, de graça, né? Depois você vai lá, daqui a pouco você vai passar teus contatos todos. Só para concluir aqui, o que você teve aqui de aprendizado? História de vida, do Capão Redondo até onde ele chegou. Claro que tem muitas horas de voo, muitas adversidades, muitos desafios a serem vencidos, mas qual é o principal? Em algum momento ele teve lá o clique. Eu não quero ser pobre, eu quero ser rico. E o rico não é essa questão do rico na palavra pejorativa, porque, infelizmente, o latino tem muito isso enraizado. Cara, no material. No material. Não tem problema nenhum de você ter material. E não me fala que não é bom. É bom. O Ferreirinha fala que paladar não retrocede. Sim, super concordo. Não é, cara? Entendeu? Então, concordo. claro. Um dos maiores assim, especialistas de alto padrão do Brasil. Né? Claro que tanto o Danilo quanto eu, tá o Matheus aqui, tá o Miura aqui atrás, que todos que vêm desse movimento que eu falo do menos 10, né? A gente já nasceu devendo 10, né? Sim. Mas, qual que é o fator, cara? É uma decisão que acontece dentro de ti da mudança de chave. Exatamente. Entende? E foi o que aconteceu com você, como você falou, você teve, de alguma maneira, o Emerson como referência para você. Sim. Eu, quando eu fui pro Japão, eu tive uma referência que foi meu chefe, que me levou pra fotografia. Tava trabalhando de peão, tava carregando janela e tava limpando fossa com merda até o pescoço. Sim. Mas o cara viu, de alguma maneira, que valeria a pena ele me dar uma orientada. Sim. E a hora que ele me levou para ser assistente de fotografia, me deu a minha profissão. Sim, é verdade. Lá no Japão, que eu fui sem visão nenhuma, não sabia o que ia acontecer. Sim. Aconteceu a minha profissão. Sim. Entende? Então, as oportunidades, ela aparecem para todos. Independente se é rico ou se é pobre. Exatamente. Entende? Porque tem muito rico que também não consegue atingir nenhum objetivo. Exatamente. É muito fácil você ficar carregando dinheiro do pai. Exatamente. Não é, cara? Então, qual que é o movimento aqui que você teve a oportunidade de aprender com o Danilo? Primeiro, você pode. Independente da situação que você se encontra. Segundo momento, você pode pivotar. Como ele fez? Estava na Citroën, crise de transformação, porque ele foi demitido pela situação que estava acontecendo com a marca no país. Crise. Ele é demitido e dali, com toda essa bagagem que ele construiu na Citroën, ele vem e aplica para o mercado imobiliário. Aparece a oportunidade, ele agarra com unhas e dentes. Óbvio que a sorte aparece para quem trabalha, então ele trabalhou para isso. Vem a sorte de poder entrar no mercado imobiliário através de tecnologia. Sim. Dali, em um mês, ele consegue fazer a primeira venda. Traz para ele essa sensação que eu falo, a venda é um tesão. Vender é muito bom. A hora que o cara assina ali, cara, é um gol. Sabe quando você tá na Copa do Mundo? Dopamina correndo no sangue, uma coisa louca. E aí o cara vai, começa a se dedicar, começa a entender, mergulha no processo, aplica todos os conhecimentos que ele teve aí no processo que teve com o mercado automobilístico, traz esse aprendizado para lá, chega um momento que ele fala, cara, eu vou empreender. Mas ele já empreendeu desde que ele começou a ser corretor. Que esse é o mindset que eu quero que você entenda. Você começa a empreender a partir do momento que você aceita uma mudança. Você pode ser corretor de seguros, de imóveis, trabalhar com vendas ou abrir seu comércio, não importa. Aquele momento, diferente de muitos, ele se planejou. Guardou pelo menos 5, 6 meses de grana para poder ter esse dinheiro, para conseguir ter um tempo de tranquilidade para se dedicar de verdade, porque você imagina, se ele tivesse sem nenhuma reserva, água batendo na bunda, você não pensa. Concorda? Sim, exatamente. Deu para você pensar, se organizar, entender, e dali ele começou realmente a trabalhar e ser corretor de imóveis. Ele não estava corretor de imóveis. Sim, exatamente. Concorda? Essência, né? O cara se tornou um corretor de imóveis de verdade. E aonde leva? Hoje, correteria, empresa de consultoria, imobiliária. Então, ele construiu agora todo esse ecossistema e está tendo muitos benefícios, porque esse cara já está construindo patrimônio, está chegando no que ele precisa, que ele deseja como patrimônio para ele. E agora,
é só continuar. Exato. É só continuar. Então, vocês podem, certo, Danilo? Sério, e o que eu quero acrescentar também é que a gente vai iniciar a plataforma de curso de desenvolvimento Perfeito. de corretores de imóveis, com cursos de nichos diversos, né? Por exemplo, gatilhos mentais para corretores de imóveis, WhatsApp para corretores de imóveis, inteligência artificial para corretores de imóveis. Muito legal, Danilo, cara. Né? E uma série de outros conteúdos técnicos nichados e focados. A gente, até o final do ano, essa plataforma aí vai estar bombando. Ouviram, gente? Então, Danilo, onde eles te encontram? Correteria. Correteria, simples. Simples. Em qualquer plataforma. Qualquer plataforma. Correteria. Gravou? Já tá na cabeça. Já tá na cabeça, é simples assim. Danilão, em breve você volta de novo porque tem muito conteúdo pra gente falar. Nós contamos aqui, né, bastante coisa. Tem algumas histórias aí que a gente precisa contar ainda nessa fase. Do preso que a gente Isso, né, cara? Sim, não, mas essa parte é brincadeira, né? Não fomos presos. Quase, vamos dizer assim, mas não fomos e graças a Deus a vida nos deu a chance de mostrar por que a gente veio, né? É verdade. Não é, cara? É verdade. É isso. Continuo ganhando dele no basquete, no boxe, entendeu? Na ginástica artística e rítmica, então não tem pra ninguém. Balé, você tá de 10 a 0, Gente, esse foi mais um episódio do TagawaCast, 28º episódio, com Danilo Rodrigues. Você vai acompanhar ele aí em todas as redes sociais e comigo você também vai ver ele aí com muita coisa a gente fazendo aí em parceria e tenho certeza absoluta que você vai curtir. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém. Compartilha, exatamente. Conteúdo rico. De novo, eu não vou nem falar o valor da mentoria, mas você está recebendo uma mentoria de graça. E, de alguma maneira, eu estou cumprindo minha missão, que é a missão do TagawaCast, de levar conteúdo para você de qualidade, histórias de vida de pessoas que realmente fizeram a diferença e é de graça. De graça. O único trabalho que você tem, se você for um cara que quer compartilhar conhecimento, é só você passar para o maior número de pessoas que você conhece o TagawaCast. Certo, Danilão? Valeu, parceiro. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Muito bom, Danilo.